Olá pessoal, então vamos agora entrar na aula número 2, como eu havia programado, nós planejamos, então vamos fazer uma pequena revisão, né? Na aula 1 nós vimos todos os conceitos, lembram lá que nós pegamos aqui no processo, correto? E aí no processo nós vimos o que trata, que é a descrição da atividade aí do supervisor e os vigilantes, né? Que nós chegamos nessa conclusão hipotética. É claro que vocês fazem muito mais que isso. E aí nós vimos que a situação de trabalho, né, que é rotineira, que está relacionada à rotina que a gente desempenha todos os dias. E vimos aqui na etapa 3 sobre perigo, tá certo? E aí vocês na aula 1, eu encaminhei nessa etapa já, no perigos e dano, já mandei o nosso ambiente mais info, né? Que é aí onde vocês clicam no nosso ícone e remete vocês para uma aula para falar sobre o danos nessa etapa aí do perigo, a exigência de postura inadequada para os danos de lesões musculares e lesão na coluna. E nós falamos também sobre que a questão do grupo homogêneo, que nós temos aqui os integrantes expostos a esse perigo, né, nessa etapa do trabalho. E vimos o que é gerenciamento existente, tá certo? E para gerenciamento existente também deixei lá um link para dar uma orientação a respeito do treinamento postura adequada no local de trabalho. E com relação ao requisito legal, eu demonstrei para vocês sobre o que é a norma regulamentadora número 17, que fala sobre ergonomia, tá certo? E vimos lá também a avaliação de risco, conceito de gravidade, que é o potencial de dano, né, determinada energia, que é o perigo em potencial. E vimos questão de probabilidade, que nós podemos trabalhar ela, conseguir mudar de ela baixa, média, alta. E nós fizemos a análise e conseguimos mudar ela de média para baixa por conta do nosso gerenciamento, lembra? Então, certo. E mudamos então nosso categoria de risco. Eu esqueci de mudar aqui, ela não é 2, agora ela é 3, né? Certinho? Então nós conseguimos mudar aqui, estava substancial para prioridade 3 admissível. E vimos então que quando ele estava sem gerenciamento aqui, nós precisávamos fazer um gerenciamento para diminuir aqui a categoria de risco, e entramos então com essa instrução de trabalho, né, para fazer um suporte, uma barreira de controle na fonte geradora do perigo, que é a cadeira, né, o local de descanso, e o treinamento também na pessoa, no agente que vai trabalhar, que é o vigilante, supervisor. E o EPC, que é o equipamento de proteção, nós colocamos a cadeira, tá ok? Agora nessa aula iremos à etapa 2, né? Na verdade, a avaliação, vou fazer a segunda avaliação, vamos falar sobre risco de choque elétrico e arco elétrico, ok? Então o processo segue a mesma orientação, situação rotineira, e o choque elétrico é o perigo, que está presente dentro de uma subestação. Vamos corrigir aqui, está faltando um. O arco elétrico também está dentro da subestação. Sobre essa questão aí, esse perigo, eu vou mandar para vocês nosso momento mais info, e vocês vão ver os vídeos relacionados a essa etapa, desse perigo, o que é choque elétrico e o que é arco elétrico. O dano dele, a consequência do choque do arco elétrico é queimaduras, né? Geralmente 3º grau, chegando até 4º grau. Algumas pessoas não sabem, mas existe 4º grau, é quando tem a necrósia do tecido da terceira pele. Então nós temos também um perigo de parada cardiorrespiratória e morte, tá? Por conta dessa situação. E aqui que está a orientação que a gente precisa passar para vocês com relação ao trabalho que vocês vão desempenhar dentro da subestação. Vocês vão estar próximo a equipamentos, a potenciais elétricos que tem a magnitude, a gravidade de gerar essas lesões, tá certo? Porém, vocês, no escopo de trabalho, vocês estão na zona livre. O que é zona livre?
Vocês vão pegar mais informação sobre isso no vídeo que a gente vai vincular para vocês a respeito do treinamento e instrução. Nós vamos colocar aqui nesse momento da barreira de controle o conceito de zona livre, zona de risco e zona controlada, tá bem? Para vocês entenderem. Então veja bem, então nós temos aqui a lesão, agora nós temos também exposto a esse perigo 33 pessoas, colaboradores, e aí nós temos que ver também o gerenciamento existente, o que a gente tem de gerenciamento existente, tá? Então aqui está constando TR, treinamento, que nós vimos lá no treinamento anterior. Que treinamento que é? Que tipo? Uma instrução de trabalho, instrução de trabalho, que vocês vão pegar algum conhecimento depois no nosso momento mais info. E também temos um EPC, proteção coletiva, que é uma barreira física. Essa barreira física ela está lá no ambiente de trabalho, que essa barreira física ela é exatamente o seu espaço de trabalho, que ele está protegido, é lá a sua guarita, essa barreira que você deve trabalhar ali, você não tem que adentrar a zona de risco por conta dos potenciais elétricos. E a questão de sinalização, que vai estar presente em toda a subestação, desde a portaria, mostrando os potenciais elétricos, os riscos elétricos que estão ali dentro da subestação. Então, observação, não é permitido levantar braço dentro de uma subestação, a mão. Por quê? Porque você vai atingindo o potencial elétrico se estiver na zona de risco. Outra coisa importante entender, se vocês tiverem rotina de alguma expedição de um ponto ao outro, em virtude do trabalho noturno, não se deve correr dentro da subestação, deve ter passos bem curtos, pés juntos, para não correr no risco de tensão de passo, que é a diferença de potencial entre um passo e o outro. Então tem que ficar com os pés juntos, tá? E com relação a essas barreiras de controle, nós temos essa orientação que está prevista na NR10, que é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje vinculado ao Ministério da Economia, que hoje é o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência e Trabalho. E ela trata sobre a NR10, que nós vamos estar vinculando para vocês. É um curso relacionado a esse tema, vai estar aí para vocês entenderem melhor. E a NR26, que trata sobre sinalização de áreas de trabalho. E nós consideramos aqui, por conta da morte, agora na avaliação de risco, o quesito de gravidade. Quando a gente tem morte, veja bem, o potencial desse perigo, ele gera morte. A gente não tem como mexer aqui, a gente não consegue reduzir a gravidade. Por quê? Porque a morte é um dano, consequência do arco ou do choque elétrico. E o perigo do choque elétrico é inerente à corrente. Ele está necessariamente, onde eu tenho corrente elétrica, tenho tensão elétrica, eu tenho o perigo. Então o perigo é morte. Então a gravidade é extremamente prejudicial. Agora veja bem, a probabilidade de acontecer esse perigo é baixa. Por quê? Porque vocês têm uma série de instrução, barreiras e também recomendação. Vocês não podem adentrar a zona de risco, que é próximo a barramentos, transformadores de potência, transformadores de corrente, o grupo gerador, as comutadoras, barramentos. Vocês não estão liberados a entrar aí. Então a probabilidade é baixa e logo então a categoria de risco ela é moderada, tá? E a prioridade aqui é 3, ou seja, tem que cumprir esse quesito de gerenciamento e vocês vão trabalhar com segurança, tranquilidade dentro da subestação. Vou estar vinculando agora no próximo vídeo para vocês maiores informações dentro das etapas, então, choque elétrico, consequência do choque elétrico e nos treinamentos, tá? E o aspecto de legislação. Nos vemos então na próxima aula. Até já!